ano era 1820, quando Dom João VI, rei de Portugal, oficialmente torna Sergipe independente da Bahia, através do decreto régio datado de 8 de julho de 1820. Sergipe estava livre do estado da Bahia. 1820. Liberdade. Autonomia. Desenvolvimento de Sergipe. Ponto fundamental é a assinatura do decreto, real Dom João VI, em 8 de julho de 1820, dentro de um conjunto de reformas administrativas que a corte lá no Rio de Janeiro estava pondo em prática para o resto do território colonial. E aí você tem uma combinação muito importante, que é a Revolução Pernambucana, em 1817, em que baianos, tropas que vieram da Bahia, que saem da Bahia, passam por Sergipe, levam tropas aqui também, considerando que à época Sergipe era território anexo da Bahia, então, em tese, eram todas tropas baianas, até as que passaram pelo que vai ser o território de Sergipe autônomo. E aí essa movimentação, para fortalecer a causa monárquica, porque a Revolução de Pernambuco foi o primeiro movimento, pelo menos na colônia, do século XIX, que estava contestando o poder monárquico, Então ele precisava ser punido inclusive exemplarmente. Por isso o envio de tropas, e aí o movimento é sufocado, e aí acredita-se, que como forma de gratidão a essa adesão, teria sido concedida a autonomia. Olhando o período joanino como um todo, observa-se que havia um esboço já de reordenamento administrativo, de reorganização do território colonial, até porque, quando a gente olha a documentação também, desde 1809 já havia solicitações, os capitães-mores já avisavam o governo lá da corte no Rio de Janeiro de que era importante desmembrar a capitania, porque, segundo eles, eram regiões diferentes. Independência do Brasil e a consolidação da independência de Sergipe. Essa particularidade, essa singularidade que Sergipe tem, de que a independência dele é feita junto com a independência do Brasil. Parecia que estava tudo muito resolvido a partir do decreto Dom João VI em 1820, 8 de julho. E por aquelas ironias do destino, e as reviravoltas da história, o Carlos Boulamarque, que seria o primeiro governador da nova capitania, ele demora muito, eu defendo isso inclusive na tese, ele demora demais para chegar aqui, mas a depender das lutas que se travaram depois, todos que eram a favor de Dom João VI foram derrubados pelas juntas que foram montadas, mas talvez tivesse possibilitado uma certa resistência aos interesses dos baianos, O Carlos Boulamarque, ele recebe a incumbência de governar a capitania de Sergipe em 1820. Ele sai, não se sabe se do Rio de Janeiro ou do Piauí, lá para agosto, Mas ele só vai chegar em Sergipe no ano seguinte, em fevereiro de 1821, Aí, a essa altura do campeonato, já ocorreu a Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto tem a proposta de fazer com que o Dom João VI volte imediatamente para Portugal, e também que se convoque as cortes, que eram uma espécie de congresso, para se elaborar uma Constituição que deveria reger todas as normas de funcionamento de todo o território português, tanto a América quanto a África e as suas possessões que existiam ainda no Oriente. No caso aqui de Sergipe especificamente, esse processo todo é interrompido, porque as elites baianas, os grupos que tomam o poder e compõem a junta, porque vem assim, as cortes portuguesas mandam que em cada capitania se forme uma junta, porque essa junta, geralmente eram os melhores das cidades, os mais ricos e os mais, entre aspas, intelectualizados, que eles passem a organizar o que vai ser a eleição que vai mandar o representante para lá como se fosse um deputado.
né? Então esse era o papel da junta. E aí isso nem chega a Sergipe, né? A ideia de montagem de uma junta aqui em Sergipe, porque os baianos atropelam, né? Eles chegam, tentam, avisam, né? Antes de mais nada, que o Carlos Goulart Marques precisa deixar o poder, e ele se recusa, né? Mesmo com o decreto tendo sido, né, emitido e todos os trâmites, né, para ele tomar posse tenham sido observados, quando ele efetivamente veio, o contexto político mudou. E aí foi o grande problema. E aí as tropas baianas, né, vêm a Sergipe, destituem o Goulart Marques do poder e deixam o Pedro Vieira como governador, né? Mas era um governador alinhado com os baianos e as propostas dos baianos em anular a autonomia de Sergipe. E aí o Dom Pedro, ele precisa confirmar a autoridade dele nessas regiões, né? Então ele primeiro confirma pela força, depois ele vai confirmar por atos administrativos. Aí os grupos aqui de Sergipe também são muito, eu costumo dizer que são muito perspicazes, né? Eles tiveram visão política. Eles meio que dialogam com Dom Pedro no sentido, apoiamos, mas você confirma a independência? Dom Pedro prontamente manda a documentação, que está confirmada a autonomia de Sergipe em relação à Bahia, está valendo o decreto do pai dele, uma carta também muito, muito bonitinha. É óbvio, né, que os grupos aqui vão, dessa barganha, se sentir contemplados e então assim fica melhor. E a partir disso, então, Sergipe vai começar a ter uma vida administrativa autônoma. Ela tem que ter presidente da província, os conselhos, todos os órgãos fazendários. Só a partir desse 24, embora já tivessem juntas, né, já estavam, assim que o Pedro Vieira de Mello deixa o poder, se estabelece uma junta que precisa organizar agora os representantes de deputação que vai para o Rio de Janeiro trabalhar na Constituição do Império. Eu vi um dinamismo político aqui que eu não imaginava que tinha, né? Em 8 de julho de 1820, o Decreto Real de D. João VI concede a autonomia da capitania de Sergipe. O primeiro governador da capitania de Sergipe del Rei, brigadeiro Carlos César Burlamaque, tomou posse em 20 de fevereiro de 1821, mas foi deposto pouco tempo depois por tropas baianas leais a Portugal. Na Bahia, os conflitos começaram 10 dias antes da posse do governador da capitania de Sergipe del Rei e seguiam no embalo da Revolução de 1817 em Pernambuco. Em 5 de julho de 1822, Dom Pedro I confirma a autonomia de Sergipe em ofício enviado para a Bahia. Em 24 de outubro de 1824, por decreto imperial, acontece outra confirmação da independência de Sergipe. A cidade de São Cristóvão é elevada à condição de capital da província de Sergipe. Duas comemorações. 8 de julho de 1820, 24 de outubro de 1824. Eu acho interessante ter essas duas datas, é o que traz uma certa especificidade para o processo político em Sergipe. Não é para negar uma data ou dizer quem está certo ou quem está errado, não é. São coisas que realmente aconteceram nesse sentido e que elas trazem essa complexidade para o momento. Assim, o do dia 8 tem a documentação que é mais conhecida, etc, etc. Né, ela tem uma dimensão muito mais, né, evidente, mas justamente pelas lutas é que se fez necessária a do dia 24. Porque assim ele fala, não, é como se ele dissesse, eu garanto que vocês são autônomos, né? Ninguém mais vai atrapalhar vocês, os baianos não mais incomodarão vocês. Nesse sentido de atrapalhar a vida autônoma de vocês. Identidade sergipana. Identidade, antes de mais nada, ela é resultado de um processo de construção, né? Então ela não vai simplesmente brotar, né? Ela não vai de forma autônoma surgir. Historicamente falando, quando a gente observa as construções de identidades regionais ou nacionais, sempre foi importante a ação do Estado, a ação de grupos intelectuais, de grupos educacionais, a mobilização da cultura, né? Para que aquela sociedade ela passasse a enxergar que ela tem elementos que a diferem de outros. Porque, antes de mais nada, a identidade também é uma demarcação da diferença,
né? Por que sergipano não é baiano? Porque por sua vez também não é pernambucano, e assim sucessivamente. Antes de mais nada é um olhar para si, mas também num reconhecimento que é diferente do outro, né? Mas para isso acontecer precisa ter essa mobilização, precisa existir essa manipulação, essa ação envolvendo esses elementos que vão, primeiro, antes de mais nada, eles precisam fazer sentido para a comunidade, né? O sergipano de mais nada, ele tem que se reconhecer e identificar nesses elementos que estão indicando, né, estão sinalizando de que ele tem uma cultura diferenciada, que esse repertório faz parte da identidade cultural dele. Sergipanidade. Quando se tornou esta parte do território independente, se construiu a capitania de Sergipe del Rei, depois a província, depois o estado de Sergipe. As pessoas que viviam aqui, que habitavam aqui, que nasciam aqui, que construíam suas famílias aqui e que produziam sua subsistência aqui, elas passaram a estabelecer características próprias à sua forma de viver. Isso foi constituindo uma cultura diferente da cultura dos nossos irmãos baianos, né? Uma cultura, uma forma cultural que alguns chamaram, e eu quero aqui homenagear o querido e saudoso amigo que já nos deixou, Luiz Antônio Barreto, né, que junto com Silvio Romero, Silvio lá no século XIX e Luiz no século XX, chamaram a isto de sergipanidade. Ao celebrar a sergipanidade, né, nós podemos lembrar muito bem e evocar, como foi colocado aqui, né, o trabalho de Luiz Antônio Barreto, o trabalho de pessoas como Maria Tétis Nunes, que é uma figura que deu uma contribuição extraordinária para a compreensão da história de Sergipe, o trabalho do professor José Calazans, eu estou falando de grandes do século XX, né? O trabalho de Felisbelo Freire, né, e aí começa a recuar para o século XIX, o extraordinário trabalho de Silvio Romero, que no século XIX coligiu, coletou, organizou e apresentou ao Brasil e apresentou ao mundo as nossas festas populares, os nossos modos de celebrar, os nossos modos de comer, de vestir, os nossos falares, as nossas formas de ser. O trabalho de intelectuais que estão vivos como agora ainda e que continuam ativos, como Jackson da Silva Lima, né, que se dedicou a historiar a literatura sergipana, que se dedicou a historiar o folclore sergipano, que se dedicou a fazer a história, né, dos traços característicos da gente sergipana, da sergipanidade. O trabalho de intelectuais como a professora Beatriz Góes Dantas, o trabalho de pessoas como a professora Aglaé Fontes de Alencar, né? O trabalho de historiadores do início do século XX, como Costa Filho, né? Ou seja, trabalho de gente como Ivo do Prado, né? Que se dedicou a estudar a questão dos limites territoriais de Sergipe, a questão da geografia de Sergipe, ou de intelectuais como o médico e advogado, membro da Academia Sergipana de Letras, grande intelectual, Francisco Guimarães Hollenberg, que usou seus mandatos como deputado federal e como senador para colocar em pauta no Congresso Nacional a questão dos limites de Sergipe. Pessoas que deram uma contribuição extraordinária à compreensão desta tal sergipanidade. A ideia de uma sergipanidade ela é bastante interessante e positiva no sentido de fazer as pessoas valorizarem aquilo que é da sua terra, né? Eu acho que em qualquer estado, em qualquer lugar, isso é louvável. Nós só temos que ter cuidado para isso não ganhar uma dimensão de recusa do outro, de recusa. Eu acho que se tem uma coisa, quando as pessoas vêm falar comigo sobre a sergipanidade, eu sempre digo que se uma marca da sergipanidade é justamente a capacidade de aceitar a diversidade.
Onde algumas pessoas veem uma falha, eu acho que é talvez uma marca muito positiva, né? Só se cresce com diálogo. Nenhum povo do mundo cresce isolado. 2 séculos depois de Dom João VI assinar a Carta Régia, Sergipe abandona o título de capitania e vira Estado. Investe no desenvolvimento e cresce para o orgulho de seu povo. A Assembleia Legislativa de Sergipe é parte desta história e presta uma homenagem através da Lei 8.655, de 24 de janeiro de 2020, que institui este ano como o ano do bicentenário da emancipação política de Sergipe. O governador Belivaldo Chagas sancionou a lei. Instituições públicas como a Assembleia Legislativa vão promover ao longo do ano diversas ações para resgatar a memória e aumentar o orgulho por Sergipe, através da história, da cultura, da economia e da política. A programação está sendo organizada e montada. Nos próximos dias, o presidente do Legislativo deverá anunciar essa programação. O que eu posso dizer, como membro da coordenação que tem participado dos debates, é que o Poder Legislativo quer celebrar isso com muita ênfase e de modo intenso, fazendo com que os sergipanos tenham oportunidade de ter acesso a informações fundamentais sobre a constituição e organização da capitania de Sergipe, da província de Sergipe e do estado de Sergipe, através de seminários, de conferências, de debates, de mesas redondas que estão sendo organizadas e que serão anunciadas com toda a programação. Através da contribuição valiosa e luxuosa que a TV Alésia oferece aos sergipanos, porque é um espaço de debate amplo que atinge a todos e que leva a mensagem a todo o estado de Sergipe, através da reunião de artistas, de intelectuais, de empresários. A Assembleia está discutindo o desenvolvimento econômico de Sergipe, ouvindo políticos, ouvindo empresários, levantando dados, através de técnicos e profissionais especializados na questão. Tudo isso a Assembleia está pensando através da comissão que foi instituída e eu não tenho dúvida nenhuma, nós vamos ter uma grande celebração deste bicentenário. Alegrai-vos, sergipanos,